Queridos, nós vamos continuar meditando sobre família, que é o tema que nós temos colocado. Eu quero convidar você para abrir tua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 31 até o 36. Eu creio que essa mensagem, esta pregação vai falar muito com você. Deus falou muito comigo quando eu estava preparando. Hoje, no culto da manhã, Ele ministrou muito no meu coração. E a minha oração é que Deus te abençoe muito através dessa palavra. Que te mostre algumas coisas, descortine os teus olhos, tire as escamas dos teus olhos, para que você comece a ver algumas coisas na tua vida, na tua família, principalmente com o objetivo de transformar, de mudar, de melhorar. Então, abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar. Abra o teu coração. Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 31 em diante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E junto com esse texto, nós encontramos também Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando eu conheço algo, eu vou ter base, eu vou ter alicerce para construir uma vida em cima daquilo. O teu trabalho, você vai bem à medida que você conhece aquilo que você faz e pratica aquilo que você faz. As pessoas se formam numa faculdade com o objetivo de serem excelentes profissionais, dentro do conhecimento que adquiriram. Então a base para nós fazermos coisas bem-sucedidas é o conhecimento. Por isso que Cristo fala aqui: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês, vai haver transformação na vida de vocês. E é por isso que Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu conheço Deus, levo Deus a sério, eu começo a ser sábio. E uma coisa que eu preciso entender: o conhecimento é muito importante, mas o mais importante é quando eu consigo praticar aquilo que eu sei. É aqui que está a maior diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria é o conhecimento posto em prática. Conhecimento gera conhecimento, sabedoria gera aprendizado. Eu preciso entender isso. Quando eu sou uma pessoa sábia e pego o meu conhecimento e aplico na minha vida, isso vai gerar aprendizado. E o aprendizado gera mudança, gera transformação. Você sabe se uma pessoa aprendeu alguma coisa, se ela muda. Porque se ela não muda, ela só adquiriu conhecimento. Mas se ela coloca em prática, é porque ela aprendeu alguma coisa. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós queremos para as nossas vidas, uma frase que vale a pena você prestar atenção: eu quero mais para a minha vida. Eu quero mais para a minha vida. Você precisa querer mais para a tua vida. Conforme eu vou conhecendo e conforme eu vou adquirindo sabedoria, e aquela sabedoria vai gerando aprendizado, isso vai gerando transformação, a pergunta é: por que eu vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser uma pessoa melhor? Por que eu vou ter a família de sempre, se eu posso ser uma família melhor? Por que eu vou ser o profissional de sempre, se eu posso ser um profissional melhor? Muito melhor. Eu e você precisamos nos conscientizar que nós nascemos para ser tudo aquilo que Deus projetou para nós.
vida em abundância, e abundância em todas as áreas. Você ser uma pessoa extremamente feliz em tudo aquilo que você faz, para você chegar no final da sua vida, olhar para trás e dizer: valeu a pena ter vivido, cada dia valeu a pena ter vivido. Então como que eu vou chegar lá na frente, olhar para trás e dizer que valeu a pena, se o meu objetivo de vida for: eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. E uma coisa que eu e você precisamos compreender: não temos o poder de mudar ninguém a não ser nós mesmos. Não temos o poder de mudar o pai, a mãe, marido, esposa, filhos, não temos. Mas nós temos o poder de mudar nós mesmos. Então, quando nós pensamos em família, quando nós pensamos no conhecimento prático, colocado na prática, tendo sabedoria, aprendizado, sermos pessoas melhores, eu posso ter grande esperança, sim, de um casamento melhor. Porque eu estou fazendo a minha parte, lutando por aquilo que eu sei que eu posso fazer, cuidando de mim. E eu vou ter grande chance de atingir o meu cônjuge. Eu vou ter grandes chances de minha esposa, meu marido mudarem. Eu tenho grandes chances dos meus pais, meus filhos mudarem. Por quê? Será uma consequência daquilo que está acontecendo em mim. Então, uma coisa que eu preciso entender, para que eu seja uma pessoa sábia, para que eu seja uma pessoa pautada no conhecimento prático, de aprendizado que gera transformação, eu tenho que cuidar de mim. E uma coisa que eu quero que você pense comigo hoje, sobre a área de família, você cuidando de você, interferindo na tua família. E quando eu digo família, eu estou dizendo também da tua vida financeira, porque está ligada à tua família. A tua vida emocional está ligada à tua família. Eu quero que você pense um pouco hoje sobre a tua vida, sobre esse ponto. Vício emocional. O que é um vício emocional? Porque há muitas coisas em nossas vidas que definitivamente não mudam, porque nós temos comportamentos tóxicos. Vício emocional é sinônimo de comportamento. Tudo o que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu comunico de forma negativa. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu comunico, os palavrões, a crítica, a lamúria, a reclamação, a lamentação, os acessos de raiva, a vitimização, a insatisfação, a impaciência. Quantas vezes esta semana você expressou algumas dessas coisas que eu citei aqui? Quantas vezes você expressou através de palavras ou pela sua fisionomia? Quantas vezes você comunicou isto? Principalmente para as pessoas de dentro da tua casa. O que você tem comunicado para as pessoas que convivem com você? O que você tem comunicado para as pessoas que convivem com você? Então, o que é vício? Vício é tudo aquilo que eu comunico de forma destrutiva ao longo do tempo. Eu vou destruindo, através dos pensamentos de raiva, através da vingança, do ódio, através da depressão, sentimentos ruins, vícios emocionais, a questão do comportamento, a questão dos sentimentos e a questão da comunicação. Vícios, tudo aquilo que você comunica que não te faz bem ao longo do tempo. Eu preciso tomar muito cuidado com isto. E às vezes isso pode até te dar prazer, mas ao longo do tempo vai te fazer mal. E sabe o que é a coisa mais intrigante, mais complicada? Racionalmente eu não quero fazer, mas eu não consigo deixar de fazer. Racionalmente você não quer ficar com raiva, mas você não consegue não ficar. Racionalmente você não quer gritar com o teu filho, mas você não consegue ficar sem gritar. Racionalmente você precisa mudar, mas emocionalmente você está preso àquilo. Eu não quero falar aquilo que eu queria falar, mas eu falo. Eu não quero pensar nas coisas que eu penso.
Mas eu penso, eu não quero sentir o que eu sinto. Eu tenho certeza que tem muitos sentimentos que você tem que você não queria sentir, mas você não consegue não sentir. Isso é vício? Todos nós temos vícios. Todos nós temos vícios comportamentais. Todos nós. A pergunta é: qual é o teu vício? O que é que está te machucando tanto? Qual o vício que você tem que está machucando tanto o teu marido, a tua esposa? Que está machucando tanto os teus pais, teus filhos, teus irmãos? É a tua impaciência? São as tuas críticas, a tua estupidez, a tua raiva? Não queríamos ter esses comportamentos, mas temos. Mas eles estão destruindo os nossos sonhos. Porque ao longo do tempo vai destruir. Você é grosso, mas você diz: minha esposa merece, mas continua sendo vício. E por que é vício? Porque destrói. Mais cedo ou mais tarde vai destruir. A cocaína é um vício. A maconha é um vício. O cigarro é um vício. O álcool é um vício. Todos que usam essas substâncias químicas, com o tempo, vão sofrer as consequências. Com o tempo, mais cedo ou mais tarde, vai destruir. Então, isso é vício. Eu sei que está me fazendo mal, mas eu não consigo me libertar. Não é isso que as pessoas que fumam falam? Não é isso que as pessoas que usam drogas falam? Porque de uma forma ou de outra causa um prazer momentâneo, uma dependência psíquica e fisiológica. Mas não consegue se libertar. A pessoa pode estar satisfeita ou não com o vício, é problema dela. Mas continua sendo letal e destrutivo. Continua sendo vício, porque destrói. Qual é o vício que você mais comunica? Trabalhar demais? Gritar demais? Reclamar demais? Beber demais? Se calar demais? Que pensamento que você odeia, que vem sempre à tua cabeça? Onde será que meu marido está agora? Você não quer pensar isso, mas você pensa. E sabe qual que é a pior coisa do mundo? É que muitos adultérios nascem na vingança, porque as mulheres querem dar o troco, mesmo sem saber de fato se está sendo traída. A vingança. Por quê? Porque alimenta alguns pensamentos nocivos. Os ciúmes. Não querem pensar, mas não conseguem não pensar. Então tem alguns pensamentos que são viciosos. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. As pessoas pensam que isto é fato. A vida é muito difícil, meu marido não presta, a minha mulher não presta, meu filho é muito complicado. Então aquilo que é o meu comportamento, aquilo que eu penso, qual que é a base disso tudo? Justamente os meus sentimentos, justamente os sentimentos viciosos, sentimentos tóxicos, que destroem a tua vida financeira. Você está extremamente endividado, e sempre querendo se satisfazer através do consumismo. Isso está acabando com a tua família, acabando com a tua vida, mas definitivamente você não consegue mudar. Isso está destruindo o teu casamento. Talvez alguns meses você nem tenha mais um casamento. Talvez daqui a um tempo você nem tenha mais um emprego, caminhando para a falência, literalmente. Eu preciso entender que os meus sentimentos são a base de tudo na minha vida. É a base da minha cadeia imunológica. Sabe que isso preserva de doenças físicas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso é um dado alarmante, mais de 50% das doenças hoje são psicossomáticas, que são de origem emocional, através da raiva, da insatisfação, da depressão, gera câncer, gera problemas cardíacos, gera hipertensão, gera problemas de estômago, geram problemas imunológicos sérios.
Então eu preciso entender que a base da minha vida, que são os meus sentimentos, essa base vai construir quem eu sou, a minha família, o meu trabalho, minha vida financeira, inclusive a minha própria saúde. Você pode construir uma vida de riqueza, ser muito rico mesmo, ou miserável. Você pode ter um casamento lindo, ou você pode ter um casamento fracassado. Eu preciso tomar conta disto. Eu quero citar alguns sentimentos viciosos. Eu quero convidar você para perceber se você tem alguns desses. Tem vários, tá? Eu citei alguns aqui mais comumente, aqueles que avassalam-nos mais no nosso dia a dia. Raiva, ódio, você é extremamente irritadiço. Conforme nós colocarmos esses pontos aqui, eu quero que você tente pensar qual que é a intensidade disso na tua vida. Seja muito claro e muito sincero com você. Conforme esses sentimentos viciosos forem passados aqui, pensa quais você tem, com que frequência ele tem sido comum na sua vida e qual a intensidade deles. A impaciência, pessoas sem paciência, a ansiedade é um vício, o medo, a culpa, a cobrança, pessoas que só se cobram e não conseguem ter paz, a depressão, a indisciplina, a preguiça, pessoas que não pegam a vida a sério, não pegam com firmeza, sossegadas, acomodadas, largadas, a passividade, pessoas que não assumem o seu papel, que deixam outros assumirem, é um vício. A inconstância, pega uma coisa e nunca completa, pega uma coisa e nunca leva até o final, pega uma coisa com tanto ânimo, mas dura algum tempo, e esse aqui é muito perigoso, bem como todos os outros, a insatisfação, nada está bom, o emprego não está bom, a família não está boa, tudo que o marido faz não está bom, tudo que a esposa faz não está bom, nada agrada, sempre com aquela cara fechada, sempre achando alguma coisa para dizer está errado. Então eu preciso, de uma forma muito sincera, perguntar para mim mesmo, qual que é a intensidade disso na minha vida? E esses 10 pontos, quantas vezes esta semana se repetiu esse ciclo na tua vida? Em uma semana. Quantas vezes? Alguns desses sentimentos foram repetidos. Com quem eles foram repetidos? Com quem? Com os teus filhos? Com os teus pais? Marido, esposa? No teu trabalho? Com as pessoas que você trabalha? Com os seus amigos? Eu preciso entender uma coisa, queridos. Para que um vício se mantenha, é necessário 2 personagens que estão conectados com uma comunicação tóxica e nociva. 2 personagens. Você e tua mãe. Você e teu pai. Você e teu filho. Você e teu marido. Você e tua esposa. Sabe o que nos assusta? As pessoas que mantêm esses vícios funcionando na tua vida são as pessoas que você mais ama na vida. A tua família. O que mantém esses vícios tóxicos são as pessoas que você mais ama. O vício precisa ser mantido. Para eu ter impaciência, eu tenho que ter paciência com alguém. E com quem eu tenho? Com as pessoas da minha casa. Para eu ter acesso de raiva, eu tenho que ter alguém. Com quem que eu tenho? Geralmente com os meus filhos. Então, geralmente, as pessoas da minha família são aquelas que mantêm um relacionamento tóxico. E nós percebemos isso em nossas casas, todo dia lutando com o filho, lutando com a filha, lutando com o marido, lutando com a esposa, lutando com os pais, acorda lutando, dorme lutando. É uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, isso cansa, isso estressa, isso acaba com as pessoas. Então tem 2 componentes, relacionamento disfuncional, cheio de dor, eu com mais alguém. Mas o que mantém esse relacionamento disfuncional
é justamente os meus vícios, que são esses sentimentos tóxicos, os meus pensamentos, meus comportamentos e aquilo que eu comunico. Esse relacionamento que está difícil só porque você é uma pessoa viciada. O problema teu não é o teu marido, nem a tua esposa, nem teu pai, nem tua mãe, nem os teus filhos. Sabe qual que é o meu problema e o teu problema? Eu preciso entender isto. Tem muitas pessoas que trocam de marido ou de esposa, troca de pessoas, mas vai continuar a fazer e ter os mesmos sentimentos. Vai se repetir, e muitos se arrependem, eu podia ter ficado com aquela primeira, ou com aquele primeiro. Ou seja, o problema sou eu, está em mim. Se eu não me conscientizar disto, de que é a minha raiva, é a minha impaciência, é a minha insatisfação crônica, é a minha ansiedade que está provocando isto. Imagina duas pessoas, então vamos imaginar uma TV, uma vitrine, 2 pilares para segurar essa vitrine, então é você e mais alguém, que está causando isso tudo, esses sentimentos todos, talvez é você e teu filho, você e teu pai, você e tua mãe, alguém da tua família. Então pensa, estamos conectados naquilo que nós dizemos, e o que nós dizemos? Cobrança, agressão, raiva, indiferença, ou seja, conectados para um comportamento disfuncional, um machucando o outro, um ferindo o outro, você comunicando raiva, ansiedade, silêncio, insatisfação. E o que você comunica? Os teus sentimentos. O seu verdadeiro problema não está nos teus relacionamentos, está em você. O seu filho não é o teu problema. Os teus pais, o teu marido, tua esposa. Cuidado, porque você pode estar usando todo mundo para beber da tua cachaça. Todo mundo para beber da tua raiva, da tua ansiedade, da tua insatisfação. Cuidado, porque você pode estar pegando as circunstâncias da tua vida para darem base para ficar deprimido, porque o teu vício é ficar deprimido. Então qualquer coisinha que acontece te derruba, aí você tem aonde dizer, foi isso que aconteceu. Cuidado, porque o que pode estar acontecendo não são as pessoas e nem as coisas, mas você. Então eu preciso olhar para mim com mais carinho e perguntar para mim mesmo, de onde vem isto? Onde começou isso? Como nasceu isto? Geralmente, queridos, via de regra, começa lá na infância, lá na adolescência, em algum ponto da vida que marcou muito você. Qual foi o movimento mais difícil da sua infância? Muitas pessoas, quando pensam na família, imaginam os pais brigando. Um pai alcoólatra, agredindo a mãe. Aí a pergunta é, quais sentimentos de dor que vieram naqueles momentos na tua vida? Tem muitas crianças que sentiam raiva do pai. Raiva de ver a maneira como ele tratava a mãe. Outros sentiam ansiedade, medo, preocupação. Outros foram colocados numa redoma de plástico, uma bolha, ao ponto de nada atingir, e ela acabou não lidando com frustrações da vida. Acabou sendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa insatisfeita, que tudo está errado, nada está bom. Então todos nós tivemos alguns sentimentos na nossa vida, e alguns sentimentos que persistiram durante um tempo, lá atrás, todos nós, porque ninguém é perfeito, não existe família perfeita. Então quais sentimentos permearam mais a tua vida? Raiva, ansiedade, medo, orgulho, insatisfação. Você vai perceber que são os mesmos sentimentos hoje. Você vai perceber, são os mesmos sentimentos hoje.
O que produziu esse sentimento em você não foi o relacionamento, mas foi você mesmo. Não foi aquela pessoa que produziu isso, mas justamente aquilo que você já tinha. Por isso que eu digo para você, que está solteira e solteiro, veja como o moço e a moça tratam a família, porque ele vai te tratar igual. Se ele é bruto, estúpido, impaciente com a mãe, com o pai, ele vai ser com você. Só vai mudar a pessoa com quem ele vai lidar com o veneno dele. Então isso é muito sério. Eu preciso entender isto. E porque você não quer, conscientemente, porque te faz mal, mas repetiu tantas vezes que hoje você está dependente disto. Você não quer ter um ciúmes possessivo, mas você tem. Você não quer ter raiva, mas você tem. Isso está destruindo a tua vida e destruindo a tua família. Não são as pessoas da tua família que são responsáveis por esses sentimentos, mas você. Você pode muito bem colocar isso na tua mente. Para quem é viciado, o problema não é o bar que frequenta, mas o vício que ele tem. Os nossos relacionamentos são apenas a vitrine. Simplesmente mostra aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. E sabe uma coisa que acontece, queridos? Esses vícios impedem que cumpramos nossos papéis com excelência. Papel de pai, papel de mãe, papel de marido, papel de esposa, papel de filhos. Lembra da família disfuncional que nós falamos semana passada? Que o marido tem que amar a esposa tem que amar o marido e obedecê-lo. Os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Os pais não podem irritar os seus filhos. Agora, por que as pessoas não cumprem esses papéis? Por que as pessoas não conseguem se envolver em relacionamentos sadios? Num namoro, num noivado, num futuro casamento? Por quê? Por que as pessoas não conseguem ter um papel profissional e financeiro com eficácia? Por quê? Porque alguns vícios emocionais impedem você. Aquele pai, que não é um bom pai, porque às vezes ele é estúpido, e isso impede que ele seja um bom pai. Esse sentimento de raiva que é dele, que ele está viciado nisto, faz com que ele tenha uma maneira disforme de ver o seu filho. Faz com que ele não veja o seu filho como ele de fato é. E neste momento ele transmite através da comunicação para o seu filho coisas negativas. Você é um estrupício, você é um burro. Mas qual que é a visão clara, nítida, real, que ele não consegue ver por causa da raiva, que é o vício dele? Filho é luz. Filho é bênção. Filho é herança de Deus. Filho é primazia. Então, para ele ser estúpido, o problema não é o filho, é ele. Ele vê o filho de forma errada. E esse sentimento de raiva faz com que impeça que ele seja um bom pai, em cumprir com excelência o seu papel dentro de casa. Imagina uma mãe impaciente com o filho e com a filha. Esse sentimento de impaciência traz uma maneira distorcida dela pensar acerca dos seus filhos e de se comunicar com ele. Menino, você é um cão. Dizem isto para o filho. Eu não te aguento. Não te suporto. E quando que a mãe diz isto? Quando está impaciente. Porque já pediu para a menina sair da TV, sair do celular várias vezes para ir tomar banho porque está atrasada. Mas só que a maneira como ela faz está totalmente equivocada, totalmente errada. E aquilo que ela passa, através da impaciência, ela não está cumprindo o papel de mãe. Porque a impaciência gera distorção da maneira de ver a criança. O problema não é a criança, o problema é ela. Meu filho é teimoso. Não, você não está sabendo educar. Porque na gritaria você não vai conseguir nada. Nada. A impaciência é um vício que está destruindo a tua família. Está destruindo os teus relacionamentos.
E é impressionante como existem pessoas doentes em todos os níveis sociais, todos os níveis culturais e intelectuais. Pessoas que são catedráticas em letras, catedráticas em faculdades, mas emocionalmente ignorantes. E uma grande causa disto é justamente a ideia da impaciência. A impaciência e a raiva, junto com a ansiedade, a insatisfação, é o carro-chefe disto. A culpa te impede de ser uma mãe. Por quê? Muitas pessoas não conseguem ser uma profissional, porque quando estão trabalhando se sentem culpadas por deixar os seus filhos. Não tem prazer no serviço, mas precisam trabalhar. E muitas, quando estão com filhos, sentem-se culpadas, porque eu tenho que trabalhar mais. A culpa é um vício. Então tem pessoas que onde estão, sentem-se culpadas. A ansiedade simplesmente te impede de viver uma vida serena, uma vida tranquila. Você tem medo de faltar alguma coisa na tua casa e você não vive o presente? Tem medo de ficar doente? Talvez você nem vai ficar doente nisso que você está pensando. Mas a ansiedade, você acaba deixando de viver hoje uma amargura de vida presente por causa de uma coisa que nem vai acontecer. E se acontecer, quando acontecer, você vai pensar no que vai fazer. Porque agora não é insanidade você perder os dias felizes com a tua família, de você ficar preocupado com a tua vida financeira, preocupado com o futuro, preocupado com coisas, e em nome de Jesus, pense, até hoje não te faltou nada, não tem base para isto. Deus não deixou faltar comida, alimento, roupa, vestuário, casa para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Então o vício da ansiedade, que as pessoas acham normal hoje, não é normal, é comum, não é normal, e eu preciso pensar isto. Eu não vou deixar de viver uma vida intensa por causa de um vício. Então tem pessoas que são viciadas em ficarem ansiosas. Esses sentimentos impedem você de ser aquilo que Deus projetou você ser. Sentimentos miseráveis, que mantêm esses comportamentos doentios, que estão te matando. Eu preciso entender uma coisa. Como que eu faço para acabar com esse comportamento? Se o meu comportamento é uma vitrine, eu preciso acabar com os meus sentimentos. Olha só o texto que nós lemos no começo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Não eram incrédulos, eram discípulos. Pessoas que criam, como eu e como você. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Futuro, serão. Conhecerão a verdade, futuro. Conhecerão, e a verdade os libertará. Conhecimento te dá liberdade. E Cristo está falando aqui para quem cria nele, para aquelas pessoas que criam. Agora a pergunta é, por que muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e não saem da prisão? Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e continuam impacientes, continuam com raiva, continuam insatisfeitas, continuam amarguradas, continuam ansiosas. É como se estivéssemos num claustro, numa prisão, numa masmorra, e vem Jesus e nos liberta. Só que ao invés de eu sair para usufruir de uma vida livre, eu resolvo ficar lá dentro. Eu resolvo ficar lá dentro, sem viver. Conhecimento gera liberdade, mas aquele conhecimento, se não for algo prático de um aprendizado, para me transformar, não vai acontecer nada. Muitas pessoas oram por suas famílias, mas não conseguem ser pacientes com seus filhos, e acham normal. Muitas pessoas oram por suas famílias, mas não conseguem parar de reclamar por nada. Sentimentos tóxicos. Conhecem, mas não põem em prática. Olha só essa frase. Cure os seus vícios, e os seus relacionamentos serão curados. A boa notícia depende de mim, não depende do outro. Porque se dependesse do outro, nós estaríamos na mão do outro. Mas depende de mim. Se eu me conscientizar que o meu problema não é meu filho,
porque eu fico gritando o dia inteiro com ele: desce menino, sobe menino, estuda menino, dorme menino, vai tomar banho menino, escova os dentes menino, já te pedi 3 vezes, vai escovar esses dentes agora, leva o material, pega a mochila, come logo, você está atrasado, sai desse celular. Já ouviu isso em algum lugar? Já? Será que o problema é ele? Eu preciso entender isto. O problema está em mim. A boa notícia, a solução está em mim também. Eu posso caminhar para a solução. E a primeira solução, o primeiro passo para restaurar os meus relacionamentos, restaurar minha vida, restaurar minha família, é justamente esta: assuma as suas responsabilidades. Para de jogar a culpa no outro. Tem um texto que para mim, ele é elucidativo, ele abre a visão, ele abre o campo, para mim é maravilhoso, fenomenal. Gálatas: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E ele diz: o homem, aquilo que ele semear, vai colher. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Há uma lei espiritual. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Então é minha responsabilidade semear. Colher será consequência. Quem planta impaciência, vai querer colher sanidade e equilíbrio emocional nos filhos. O marido que planta grosseria, vai querer colher sexo. Você planta falta de amor próprio, e você vai querer colher respeito. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E hoje, se nós pensarmos bem, estamos colhendo aquilo que comunicamos, nesse tempo, através da nossa vida. A sua maneira de pensar sobre você, e sobre as pessoas, interferem diretamente nas suas atitudes. Isso faz com que você plante, e automaticamente você está colhendo. Eu acho fantástico o texto de Filipenses 4, quando Paulo diz sobre a ansiedade. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as tuas orações, pela petição e pela súplica, com ações de graças. O versículo 7. E a paz de Deus, a paz, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aí quando ele chega no versículo 8, ele dá a chave. Sabe como você vai fazer para não ficar ansioso, que é um vício? Você vai controlar os seus pensamentos. Sabe como você não vai ficar impaciente, que é um vício? Com os seus pensamentos. Sabe como você não vai ficar insatisfeito, que é um vício? Os seus pensamentos. Então ele dá a chave, versículo 8, quando ele diz, pensem nessas coisas, ele diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, tudo que for verdadeiro. As coisas que você pensa que você vai sentir falta no futuro, medo, não é verdade. Então para de pensar isto. Isso está provocando ansiedade na tua vida. Eu preciso tomar conta dos meus pensamentos, tudo que é puro, porque muitos casamentos acabam por causa de adultério. A maior maldição hoje é uma coisa chamada adultério. Por quê? Porque tem sido algo normal, comum na vida das pessoas, e a igreja está entrando nisto, por causa das redes sociais, por causa da facilidade de encontros. Mas onde começa o adultério? Onde? Principalmente na pornografia. O que eu estou fazendo com a minha mente? Aquilo que é puro. O que eu estou colocando dentro da minha cabeça? Isso está fazendo com que eu veja as mulheres de uma forma diferente, os homens de uma forma diferente, maliciosamente. Ou seja, tudo, eu estou armando a cama para eu mesmo dormir nela, abrindo a cova para eu mesmo cair. Então esses sentimentos viciosos começam no meu pensamento. Você planta com os teus pensamentos, você fica o dia inteiro pensando mal do teu marido, você fica o dia inteiro pensando mal da tua vida,
O dia inteiro, o dia inteiro. O que você vai fazer quando você estiver com alguém? Homem nenhum presta. Você acha que você vai conseguir se envolver com alguém? Abaixo do relacionamento é a confiança. Ou seja, os meus pensamentos, eu preciso controlar. Eu não posso ser refém dos meus sentimentos. Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. Sou livre. O filho de Deus não pode ser um viciado. Então eu preciso me conscientizar que isso não é normal, mas isso é uma anomalia, isso é um distúrbio que precisa ser tratado. E eu preciso entender que aquilo que eu tenho feito é o que eu tenho colhido. Eu tenho a vida que eu mereço. Você tem a vida que você merece. Você tem o casamento que você merece. Você tem o dinheiro que você merece, o trabalho que você merece. Você tem o corpo que você merece. Não é responsabilidade de ninguém isso. É tua responsabilidade. Eu estou me sentindo mal com o corpo que eu tenho. Estou me sentindo mal com o tanto que eu tenho de dinheiro. Estou me sentindo mal com a família que eu tenho. Você tem aquilo que merece. Está achando ruim? Mude. Mude. Tenha uma disciplina. Está achando ruim? Mude. Comunique algo novo. Algo diferente. Altere a sua maneira de pensar. Mude o teu comportamento. Mude. E eu vou dar uma dica para você. Vou te dar um ponto crucial, que onde 99,9% das pessoas caem. 99,9% das pessoas não passam nesse primeiro ponto. É o que está travancando a tua vida. É a reclamação. Tem um texto em Coríntios, capítulo 10, versículo 10, onde Paulo diz: não reclamem, como alguns deles reclamaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Então, para você, não reclame, não reclame, não reclame. Olha só que coisa interessante, como não reclamar da bagunça do quarto do meu filho? Como não reclamar se ele deixa todas as lâmpadas acesas? Como não reclamar das notas que ele tira? Como não reclamar da maneira como meu marido me trata? Como não reclamar da maneira como minha esposa me trata? Esse comportamento de crítica, de reclamação, só vai manter os vícios. A maldição está na tua casa por causa das palavras que você diz. Isso é bíblico. Você reclama tanto da tua vida, que as pessoas da tua casa vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque a reclamação vai alimentar os comportamentos ruins da tua família. Seu filho é elogiado na casa do vizinho. Sua esposa é elogiada no trabalho dela. Mas sempre nós temos, porque as pessoas não sabem quem ela é em casa. Sempre a culpa é do outro. Mas será que eu não tenho alimentado isto? Através das minhas reclamações, das minhas críticas, de cobrança, 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 cobrança. O relacionamento que você criou, você mantém. É o que está acontecendo. Ninguém mais cumprimenta pai com beijo, ninguém mais cumprimenta mãe, ninguém mais cumprimenta irmão, todo mundo acha normal isto. Não aguento minha casa, mas será que não é isto que você tem feito com a tua casa? Eu preciso entender, e eu não quero jogar peso sobre você, eu quero te alertar. Olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer. Talvez, só quero que você pense, tá? Pede para Deus te mostrar, pede para Deus te revelar, ora, mas olha para você com carinho. Talvez você está sendo fonte de maldição nas pessoas que você mais ama na vida, por causa de uma coisa chamada reclamação. Olha o texto de novo. Não reclamem, como algum deles reclamaram. Está falando do Israel no deserto. Foram destruídos pelo anjo da morte.
Paulo está dizendo, nós somos muito parecidos com Israel. Israel eram insatisfeitos, os israelitas eram extremamente insatisfeitos. E a reclamação faz com que o anjo da morte venha, ou seja, a coisa destrua, a coisa não aconteça. O diabo, ele tem acesso às nossas vidas através das coisas que nós dizemos. Você que é empresário, tem o seu próprio negócio. A maneira mais fácil de você destruir a sua empresa, começa a reclamar da sua equipe. Começa a reclamar da sua equipe. Começa a reclamar o tempo todo deles. Você que tem o seu próprio negócio, começa a justificar os seus erros achando falha no outro, da sua equipe. É o que nós fazemos com a nossa casa. Tem 3 níveis de comunicação. O primeiro, palpável, que é a palavra que eu digo, aquela que bate, é a primeira. A segunda, ela desce para o emocional. Aquilo que eu digo para o meu filho, ele vai se tornar cada dia mais igual. Você é preguiçoso, ele vai continuar sendo. Por quê? É o princípio da autoridade. Você é pai, tem autoridade sobre ele. E conforme você diz e reclama, você vai continuar mantendo esse relacionamento disfuncional, e você vai continuar através do teu vício, alimentando esse comportamento ruim na vida dele. Então, a palavra vem, vai para o emocional. Aí, o terceiro, que é o mais sério, espiritual. Você literalmente trouxe maldição para a sua casa. Quando você começa a reclamar muito da tua vida financeira, do teu emprego, da tua vida de uma forma geral, da tua saúde, de tudo, você está dizendo, Deus está fazendo tudo errado. E não tem coisa que mais desagrada a Deus do que a incredulidade. Só que eu não percebo. Olha só o perigo. Diante disso, queridos, se for para reclamar, se cale. Menina! Vamos lá que eu vou te ajudar a arrumar o quarto e vou te ensinar como é que é. Menino! Filho, isso aqui se chama interruptor. Quando você aperta aqui, apaga. É assim que funciona. Notas. Olha, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto. Então, para reclamar, cale-se. Se for para reclamar, dê sugestões. Vamos fazer a coisa melhorar. Vamos fazer a coisa funcionar melhor. Nós estamos no mesmo barco, nossa família. Vamos começar a fazer algumas coisas. Quando você errar, não justifique os seus erros, aprenda com eles. Aí eu sou assim porque eu nasci assim. Para com isto. Começa a pensar que você é uma pessoa chata e tem que mudar. Começa a pensar que você é uma pessoa ranzinza e tem que mudar. Começa a pensar que você é uma pessoa fofoqueira e tem que dominar mais a língua. Começa a pensar que você é uma pessoa que você é insatisfeita com tudo e tem que começar a aprender a agradecer mais as coisas. Começa a pensar, eu não posso justificar os meus erros com aquilo que está acontecendo, mas eu posso muito bem aprender com eles. Se for para se vitimizar, se veja como vencedor, dá o mesmo trabalho. Aquilo que você pensa de você de forma negativa, dá o mesmo trabalho pensar de forma positiva. Então, para de querer se mostrar vítima. Tem pessoas que usam rede social para se vitimizar, parece que gostam, é o prazer, né? O vício, prazer. Já sentindo triste hoje, Facebook. Aí as pessoas, porque querem isso, né? O que foi? Aí responde, nada não. É coisa minha. Tipo assim, escancaradamente, é o vício. Sente prazer, quem sabe eu falando assim, eu tenho um pouquinho de atenção, migalhas de atenção, migalhas de amor. Então, peraí, se eu começar a me ver como vítima, peraí, o que vai sobrar para mim dessa vida? Fica amargando gente que não te quer? Se você se valorizar, foi ele que perdeu, foi ela que perdeu, pronto, acabou. Começa a olhar para você com mais valor. Começa a olhar para você com mais amor. E para de se vitimizar por causa de outros, por causa de vida, por causa de coisas. A responsabilidade é minha, isso não depende de ninguém, depende de mim. Não julgue as pessoas, julgue as atitudes, aquilo que ela faz.
não quem ela é. Identidade de comportamento. A tua mulher não é um problema, ela pode estar com um problema, é comportamental. E comportamento muda. Tenha mais sabedoria de lidar com as coisas. A pergunta é: quanto tempo você acha que você consegue ficar sem reclamar a partir de agora? Quanto tempo você consegue ficar sem reclamar da tua família, do teu trabalho, da tua saúde? Reclamar do teu corpo? Não está satisfeito? Mude. Muda a alimentação, faz alguma coisa. Mas faça, pelo amor de Deus. Faz por onde? Conhecimento gera conhecimento, mas sabedoria gera aprendizado, que gera mudança e transformação. Eu preciso, em nome de Jesus, crer que eu sou livre. E aquilo que eu sinto, que eu não quero sentir, aquilo que eu faço, que eu não quero fazer, aquilo que eu penso, que eu não quero pensar, eu não sou escravo. Eu posso mudar. Se eu assumir minha responsabilidade e dizer para Deus: eu vou dominar meus pensamentos, eu vou dominar minhas emoções, e a partir de hoje eu vou parar de reclamar da minha vida. É a tua parte. Ah, meu problema é outro. Não é o outro, é você. Abra o teu coração para isso. Você não faz ideia de onde Deus pode te levar. Você não faz ideia de como você pode ser. Não aquele que conhece intelectualmente o Evangelho, mas aquele que experimenta o poder de Deus agindo na vida. Continue orando pelos outros, sim, mas continue vigiando você acima de tudo. Que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja sobre nós hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus nos dê humildade para que possamos reconhecer as coisas que cabem a nós, para nós fazermos e fazermos com excelência. A tua família, o teu trabalho, as tuas finanças, a tua saúde, em nome de Jesus, será cada dia mais abençoada. Creia nisso. Creia nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.